Isso. Muito bom dia, Colombo, Elisa, Luciana, todo mundo que está aí no Novo Dia. Eu estou aqui ao lado, de um senador de oposição, independente. É independente, mas faz uma oposição aí ao governo em vários pontos aqui da CPI. E um vice-líder governista de um lado. O senador Marcos Rogério, ele que é do Democratas de Rondônia, e aqui do meu lado o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia. Já vai começar, a comissão, senador, por que chamar novamente o ministro da Saúde para depor, sendo que tem nem um mês que ele passou por aqui? Olha, tanto eu quanto o senador Marcos Rogério, é bom registrar, chegamos aqui às 9 horas em ponto, não atrasamos nem um minuto. A oitiva hoje do ministro Marcelo Queiroga exatamente para avaliar questões que não ficaram claras no primeiro depoimento dele e também saber dele, que é a maior autoridade sanitária do país, se ele tem as condições de dar segurança sanitária, com barreiras sanitárias nos portos, aeroportos, barreiras sanitárias de terra. Nós temos um país que tem fronteira de terra com 7 países da América do Sul, que estão na Copa América. Uruguai, Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela. E isso é importante saber, embora os estádios não terão público, mas os hotéis vão ficar superlotados, lotados, e é bom fazer testagem para que não venha de fora, com fé em Deus não venha, eu torço para que não aconteça absolutamente nada, até porque eu gosto de futebol, se tem condição de dar segurança para que nós não tenhamos problema como tivemos recentemente no caso do Maranhão, que entrou aqui uma cepa indiana que parece estar contida, espero que seja contida, e ela não venha se espalhar, porque esse vírus, cada vez que ele faz uma variante, ele se dissemina com mais velocidade e pode ser mais letal, embora os estudos ainda não apontem para o aumento da letalidade. Senador, vou passar aqui então para o senador Marcos Rogério. Faltou clareza no último depoimento do ministro Marcelo Queiroga, e com a chegada da Copa América, você acha que o Brasil está fazendo um intercâmbio do vírus? Olha, eu não acho que faltou clareza por parte do ministro Marcelo Queiroga. O que faltou para a oposição foi conseguir arrancar provas contra o governo. E, ao não conseguir arrancar provas, tentam produzir narrativas. E a vinda antecipada do ministro Marcelo Queiroga, a CPI só se deve a um fato, porque a previsão era que ele viesse mais ao final, depois de ouvirmos governadores e avançássemos com a investigação. Antecipou-se em razão da Copa América. A Copa América é a cloroquina 2, porque a CPI, num dado momento, se transformou em CPI da cloroquina, porque o Bolsonaro um dia tirou do bolso. Como a Copa América passou por uma negociação com o presidente da República, também virou objeto de debate no âmbito da CPI. Simples assim. Nós temos os campeonatos nacionais, nós temos as eliminatórias da Copa, aí está tudo certo. Nesse território aí não circula Covid, o vírus não circula. Mas na Copa América, como passou pelo Bolsonaro, então tem Covid. Acho que é uma falta de bom senso, uma falta de razoabilidade, trazer esse tema para a CPI. Se deveria sediar ou não, essa é uma questão que coube ao presidente da República, à CBF, analisando todos os aspectos de segurança sanitária. Agora, não cabe à CPI tornar a CPI uma comissão para investigar fato indeterminado. E ao trazer um tema que ainda vai acontecer, você vicia de nulidade a CPI ao passar a investigar situações que são consideradas como fato indeterminado. CPI investiga fato determinado do passado. Essa quer olhar para o presente e para o futuro. Isso é caso para a comissão especial, não para a CPI. Senador, você acha que esse argumento de que há tantos jogos acontecendo hoje no Brasil, eliminatórias, brasileiro, não é caso então de enfraquecer o argumento de que precisa saber da Copa América? Por que pode um torneio e o outro não? Olha, eu quero parabenizar o senador Marcos Rogério, que é o advogado cloroquina. Então ele defende que o presidente da República possa receitar hidroxicloroquina. Isso é um absurdo, né? Um capitão reformado do Exército receitar o país inteiro, pelo teste COVID, cloroquina. Então, a nossa posição é só essa, teste COVID, e alguém que não é médico
receitar. Nós nunca contestamos receita de médico, não. Ele havia receita, assina, acabou o problema. O que eu falei aqui não foi contra, eu disse que eu não sou contra, eu quero perguntar se o ministro, que é a autoridade sanitária do país, vai ter condições de estabelecer com o pessoal da Anvisa e do próprio Ministério as barreiras sanitárias. A minha preocupação foi essa, barreiras sanitárias para não entrar uma nova cepa vinda da Argentina, ou do Equador, ou da Colômbia, ou de qualquer país que está vindo para aqui. Eu não questionei futebol, não, que eu gosto de futebol. Inclusive, pratico meu esportezinho na minha idade, né? De vez em quando a gente pratica isso, gosta de futebol. E acho que eu não sou contra que a Copa América venha para o país. Eu me coloquei perguntando absolutamente, somente, se a autoridade sanitária do país, que é o ministro da Saúde, tem condição de estabelecer as barreiras sanitárias, porque recentemente, eu dei o exemplo aqui, entrou a cepa indiana lá pelo Maranhão. Por que entrou? Porque não teve fiscalização sanitária. E que outra coisa, o governo já deveria ter feito há muito tempo, como a Bahia pediu, um convênio de cooperação entre a Anvisa e os departamentos de vigilância sanitária dos estados. Foi negado. O presidente da Anvisa negou um convênio com o departamento da Bahia, de vigilância sanitária, para fiscalizar portos e aeroportos, porque a Anvisa sozinha não fiscaliza esse país todo, nas suas fronteiras de terra, de aeroportos, de portos. É isso que eu estou dizendo. A minha preocupação é não vir uma cepa para aqui. A Copa América, como o senador falou, tudo bem, já tem campeonato da Conmebol, a Libertadores, tem outros campeonatos. Agora, a minha preocupação é exatamente entrar uma outra cepa aqui e que venha com mais letalidade. Só isso, mais nada do que isso. A cloroquina é tema da CPI, não tem como fugir dela, apesar de alguns senadores dizerem que já deu, não quer mais falar de cloroquina. No campeonato da cloroquina, o Brasil está ganhando de 7-1? Veja como é construída uma narrativa falsa. Eu acabei de fazer aqui um comparativo entre o que o presidente fez com a cloroquina lá atrás e o que ele fez com a Copa América agora. A oposição já pegou para criar uma narrativa. É o doutor cloroquina. E rotulou a mim. Eu não defendo medicamento A e não defendo medicamento B. A minha defesa é intransigente, inegociável, desde o começo, é a autonomia do médico em administrar ao paciente o medicamento que achar necessário, adequado. Essa sempre foi a minha defesa, mas aí a oposição quer rotular a todos. Eu falei. Olha, quando fala em cloroquina, é o doutor cloroquina, ele defende cloroquina, é o médico receitando cloroquina. Primeiro, não sou médico. Segundo, não recomendo nem cloroquina, nem azitromicina, nem corticoide, nem nada. Quem tem autoridade para administrar medicamento ao paciente é o médico, é o sagrado exercício do médico. Em relação à questão da Copa, apenas para deixar um registro, é muito incoerente o que a oposição faz. Chega a ser algo assim, é algo que dificulta o racional, porque nas eliminatórias da Copa, você tem os jogadores brasileiros que saem de lá e vêm para cá, tá tudo certo. No Campeonato Nacional, também tá tudo certo. Aí, na Copa América, que tem o carimbo do presidente Bolsonaro, nas tratativas com a CBF e com a entidade internacional, aí não pode. Gente, o jogo aqui é político. Eu também tenho cautelas, mesmo com relação aos campeonatos nacionais, que fazem pré-jogo, que aglomeram. Mas quanto a isso, ninguém diz nada. Só dizem alguma coisa quando o presidente Bolsonaro entra em campo. Aí tem problema. Então a gente já está aí no segundo mês de CPI da pandemia, as pessoas estão assistindo como uma maratona, né? Essas comissões, tantos depoimentos. Como é que a CPI vai avançar, então, em seus trabalhos? Começando pelo senador Otto Alencar, é minha última pergunta. Como é que a CPI vai avançar? Vai quebrar sigilos? Vai chamar outros depoentes? Quem tem que vir aqui? Rogério Caboclo, da CBF? Não, ninguém vai chamar ninguém da CBF. Não tem isso, chamar o presidente da CBF de jeito nenhum. Eu sou contra isso. Manifestei contra qualquer uma dessas figuras que não tenha cabimento nem foram responsáveis
pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, eu fui claro, já lá atrás, mais de 15 dias ou um mês atrás, que eu sou contra convocar o filho do presidente, que eu não entro na família. Não vou entrar Carlos na família. Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. É um mês que eu falei isso. Eu não vou levar para o meio da família do presidente qualquer coisa que possa prejudicar. Vou dizer que eu estou levando para a família, brigando para levar? Não, de jeito nenhum. Fui contra a convocação do Caboclo, qualquer figura da CBF, não tem absolutamente nada com as mortes. O que eu falei aqui é que tem que se investigar quem estava sentado na cadeira de ministro da Saúde, secretário executivo do Ministério da Saúde, responsável pelas coisas que aconteceram no Amazonas, em outros estados, pelas quase 500 mil mortes que aconteceram. Nós temos que fiscalizar isso aí, investigar também os governadores. Já agora, na quinta, vem o governador do Amazonas, vem o Elcio Franco, para a semana vem o Wilson Witzel. Então vamos investigar até o fim. Não tem como não investigar repasse de recursos, desde que sejam recursos federais, como falou o senador Marcos Rogério, que está no ato do presidente do Senado Federal, fiscalização de recursos federais encaminhados aos estados. Vamos fiscalizar isso. E é agora, assim que vai avançar? Eu quero deixar claro que eu não estou politizando absolutamente. A minha participação até agora tem sido científica. Eu só fiz perguntas sobre a doença. Absolutamente. Inclusive a diferença entre vírus e protozoário. Não, aquilo ali foi uma coisa de vestibular. Quando você faz vestibular, em biologia se pergunta a diferença entre uma bactéria e um protozoário e um vírus. Cai na prova de biologia. Eu fiz isso, não foi com interesse, inclusive, de constranger ou prejudicar, até achava que ela sabia. Mas ela não soube responder. Eu não fiz isso para constranger, absolutamente. Senador, qual a diferença de vírus para protozoário? Brincadeira. Eu quero saber como que a CPI vai avançar, então. Mas essa não é uma questão nem de medicina, não. Isso é uma questão de segundo grau. E o bom é que ela respondeu. Depois os vídeos, não vale a pena ver de novo, a gente vê. Ela fala muito baixo e os senadores acabaram não ouvindo a resposta dela. Mas eu acho que a CPI agora tem que avançar, nesse ponto eu concordo com o Otto, com relação à gestão no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito dos estados, dos municípios, é saber o que foi feito com esses bilhões e bilhões de reais que foram destinados para o enfrentamento à pandemia. Se a CPI quer deixar algum legado, quer deixar alguma contribuição para a sociedade brasileira, ela precisa avançar nessa investigação. É saber o que foi feito. Toda semana nós temos investigações acontecendo e escândalos aparecendo de malversação, de mau uso, desvios, indícios de corrupção com recursos da Covid-19. A CPI não vai investigar isso? Tem governador com pedido de afastamento, com pedido de prisão. Quinta-feira vai estar aqui. Mas tem outros que já foram afastados e tem outros que ainda devem comparecer aqui para prestar esclarecimentos à sociedade. O que eu acho que não deve acontecer é ficar nesse jogo político, né, com narrativas que não levam a nada. O que determina um relatório final de uma CPI não são narrativas, são fatos, provas, evidências. E estas, até agora, ao meu juízo, não chegaram à CPI. Então a gente está aqui no quadro Dois Lados. De um lado, um governista, o Marcos Rogério, do outro, um crítico ao governo, Otto Alencar. É com vocês no estúdio.